os alemães que tinha lá um sujeito lá que tinham 3 sujeitos condenados à morte pela guilhotina na França, um francês, um alemão e um inglês. Aí chegou na hora de guilhotinar os 3, o primeiro foi lá, puseram lá o francês, pediram o último pedido para tomar uma taça de vinho, tomou uma taça de vinho, a guilhotina desceu a lâmina e parou na metade. E aí, de acordo com a regra francesa, quando a lâmina para, aí o prisioneiro é perdoado. Aí perdoaram o francês. Aí chegou a vez do inglês. Aí fizeram lá, pediu lá para pela última vez cantar o hino, God Save the Queen. Cantou o hino, daí fizeram lá e caiu novamente, a guilhotina prendeu no meio e foi liberado também. Chegou a vez do alemão, ele conhece o espírito bom. Vamos consertar essa porcaria. Vamos consertar essa porcaria. Entendeu o problema de você botar filosofias radicais na Alemanha? Radicais são loucuras aí. É preciso entender que há um aspecto sociológico envolvido nisso, né? Sociológico mesmo. É um aspecto antropológico, sociológico envolvido com isso. Portanto, o idealismo alemão, no sentido, a palavra idealismo aplicada em contraposição à palavra realismo, que é a palavra que nós, durante toda a história da humanidade, até o Berkeley e o Kant, achava-se que o mundo real existia de fato, que o mundo era verdadeiro e objetivo. Sempre se achou isso. Quer dizer, a ideia de que o mundo é uma criação da mente humana é uma ideia moderna. Ela é o quê? No fundo é uma retomada da velha ideia de Protágoras, de Dómio e de outras coisas, mas ela é nova, ela não é velha, ela é moderníssima. Não é? Agora, chamar Platão de idealista não pode, porque o idealismo platônico não é nesse sentido de que as ideias estão na mente humana, não é? Ou que o mundo está na mente humana. Chamar o que o idealismo platônico é a ideia, enfim, é o conceito de que há uma esfera da realidade que não está na nossa mente, de jeito nenhum, que é fora da nossa mente, que nós já vimos, nós já frequentamos. A nossa alma tinha asas, esteve lá e viu como era. Daí ela pega as suas asas e cai na terra. Na queda ela pega a memória. E ao perder a memória, o homem desmemoriado ronda pelo mundo aí como um ser sem pai nem mãe, até que aparece um filósofo e relembra. Portanto, para Platão, todo conhecimento é relembrança. Compreenderam? Lembra melhor. Porque o filósofo tem uma capacidade de... Aí quem explica isso no melhor diálogo de Platão para isso é o banquete. O banquete é uma reunião entre inúmeras pessoas, inclusive o Aristóteles está nesse grupo. É uma reunião, claramente uma reunião meio gay, assim. Há então cada um com seu amante e tal, e aí começa todo mundo a tentar explicar o que é o amor. E Aristóteles então faz uma das mais extraordinárias das suas intervenções, dizendo que o que ele sabia sobre o amor aprendeu com uma professora de amor chamada Diotima, sua professora de amor, e ele então aprendeu o seguinte, que o amor começa sempre no mundo físico. Quando o amor começa no mundo físico, uma atração física, ele não pode ficar no mundo físico, porque se ele for um amor verdadeiro, ele precisa ir saindo. Primeiro ele sai do mundo físico, dá o indivíduo e transforma-se num amor genérico pelos indivíduos, e na medida que ele vai subindo, ele vai se transformando numa espécie de amor absolutamente desvinculado do mundo sensível, que é aquilo que se mais tarde chamou de amor platônico. O que é amor platônico? É um amor onde não há sexo. Isso é amor platônico, amor sem sexo. É a definição de amor platônico. Um amor, então, de admiração, etc. E dizer, então, que o verdadeiro amor é isso, porque os outros convivas, dava cada um uma definição de amor. Amor é isso, amor é aquilo outro. Todo mundo tentando definir o que é amor. E menos Sócrates, que aí então diz que o amor verdadeiro é aquele amor que transcende o mundo sensível. Pois só o filósofo é capaz disso, porque só o filósofo é capaz de fazer a transcendência do mundo sensível para o mundo inteligível. Por isso o filósofo é filósofo. Pela fonte de amor?
Não, porque ele faz com todos os assuntos o mesmo princípio. Ele sai das aparências das coisas e vai para a profundidade das coisas. Ora, a profundidade das coisas o que é? Onde é que está a profundidade das coisas? Está nas verdadeiras formas. Então, o verdadeiro amor é a forma de amor que está no mundo não sensível, mas inteligível. Ao filósofo compete, portanto, a missão de ver o que é, voltar e contar para os que estão aqui embaixo como é. Por isso que a missão do filósofo é a missão obrigatória para que a sociedade possa entender alguma coisa sobre ela mesma. O filósofo, portanto, é alguém que trabalha numa espécie de atemporalidade. Né? Ele está destacado, dissociado do mundo temporal aqui embaixo. Todo o processo de conhecimento que parte da percepção vai dar com os pulos na água. É isso que o Teilhard está nos dizendo. As 3 tentativas que faz, Teilhard, as 4, né, de definir o que seja conhecimento a partir de percepção, que aos pouquinhos vai sendo arrumada e melhorada, todas elas são falíveis, porque todas elas partem da pressuposição de que o mundo da percepção possa trazer alguma espécie de conhecimento verdadeiro, e não pode. Portanto, o conhecimento verdadeiro só se obtém pelo acesso às formas. Isso não está escrito aí, mas essa é a interpretação do diálogo. É isso que ele quer dizer em última análise. Quando ele fala naquela parte que fala de Deus, que você da traça aqui, do filósofo, ele está dizendo isso. Eu não me lembro exatamente desse pedaço. Você podia tentar... Não, que ele conta... Aquele episódio de Notares, que ele está andando, pensando nos astros, aí ele cai no buraco. Cai no buraco? Então, o filósofo, aquele pedaço é um pedaço em que ele faz uma autoprovocação, dizendo que os filósofos, por estarem sempre olhando para além do mundo sensível, tornam-se pessoas ridículas, que saem na rua com um sapato diferente do outro, que caem no buraco, ou seja, são pessoas que estão associadas a um nível de realidade que não é sensível, portanto, tendem a ter dificuldade de conviver com esse mundo. É exatamente isso. O que ele está dizendo é isso, que o filósofo, de alguma maneira, é um ser diferente dos outros, porque ele está olhando para um mundo que não é aparente, que é o mundo das formas. E só as formas é que são conhecimento. Portanto, o conhecimento que quer é relembrar as formas. Mas ele fala assim, você nunca pode ridicularizar o filósofo, porque se ele te perguntar o que é a justiça em si, ou a injustiça, o que é o belo em si, ou quem é fazer o papel de bobo, é você, porque esse assunto ele entende. Justamente. Em que obra ele fala dessa história do anjo que caiu e memória? Tem várias, mas a melhor referência é Fedro. Fedro é o livro em que essa história é contada, aliás, é um dos momentos mais poéticos de Platão. Fedro conta esse episódio com toda clareza, de como é que foi que a alma veio parar. É a melhor explicação mais extensa de todas em Fedro. Pois é. Só a respeito dessa diferença do realismo e do realismo, uma expressão com respeito ao conhecimento. Pode-se dizer, então, por exemplo, no realismo, o conhecimento ele tem a identidade com o mundo, com a coisa percebida. Bom, para que você possa começar esse raciocínio, tem que primeiro pensar assim. Se você conhece, esse conhecer tem que ter objeto direto. Conhece alguma coisa. Tem que ter, não há conhecimento sem objeto de conhecimento. Certo? Não há ciência sem objeto de ciência. Quando você vai estudar uma ciência, propor uma ciência nova, é possível que você estabeleça que o objeto é que ela estuda. Porque não é possível haver uma ciência que não tem objeto. Não é isso? Portanto, quando você parte desse pressuposto de que o conhecimento estuda um objeto, não é? Você está falando de uma ciência, mas no caso aí, você está falando do conhecimento como objeto do próprio conhecimento. Ou seja, o conhecimento, o objeto da ciência do conhecimento, que se chama epistemologia, é o próprio conhecimento. Então há uma diferença importante nisso. A epistemologia é uma ciência filosófica em que o conhecimento é o objeto do próprio processo de conhecimento. Ora, se você está então estudando isso, e o conhecimento, o meio e o objeto são a mesma coisa, você tem complexidades muito diferentes que você tem numa expressão e que você estuda o sapo pururu. Por exemplo, você estuda as pererecas do Pantanal, que você estuda, sei lá o quê, a reprodução das formigas em noite de lua cheia.
isso é que a filosofia tem complexidades maiores, porque ela, às vezes, está tentando produzir um conhecimento sobre alguma coisa de que ela própria é a operadora. É o mesmo problema das ciências humanas. Quando você estuda o mundo físico, esse conhecimento do mundo físico que você obtém é um conhecimento distanciado, porque no fundo, você está estudando apenas um determinado tipo de mineral. Agora, quando você estuda a sociedade humana, que é o caso das ciências humanas, você está lidando com assuntos que te influenciam diretamente, que estão envolvidos na sua vida prática. Portanto, há um problema de natureza epistemológica com metodologia das ciências, que é diferente no caso das ciências físicas, das ciências ditas humanas e sociais e das ciências ditas filosóficas. São 3 tipos de conhecimento diferentes e que exigem metodologias diferentes de ação. Quando então você vai estudar, não é, o modo como as pessoas conhecem, partindo do pressuposto kantiano, o pressuposto, portanto, idealista kantiano, e que o nosso processo de conhecimento é um processo de formas a priori, você mais ou menos é incapaz de conhecer qualquer coisa, porque no fundo você tem que conhecer apenas como as formas a priori se existem. E o fundamento disso você da própria razão. É que dentro da mente, de acordo com o kantiano, você tem uma informação bruta da realidade que se chama noumenos, que são informações brutas da realidade. E ou então em alemão, Ding an sich, a coisa em si. Ding an sich, a coisa em si. Isso que se chama a coisa em si, para o kantiano, não é cognoscível. Você não é capaz de saber o que é isso, a não ser por meio da sua mente, que estabelece um enquadramento e um balizamento, uma parametrização daquilo segundo determinado conjunto de mecanismos pré-estabelecidos. De modo que aquilo que você está vendo não é o que você está vendo, mas é aquilo que a sua mente está vendo. Mas como não há meio de você ver de outro modo, porque não é possível conhecer a não ser pela nossa própria mente, logo a realidade possível resume-se a isso que a sua mente vê. Logo a realidade não existe fora da sua mente. Platão acha isso uma estupidez de um tamanho gigantesco. Portanto, nunca jamais imagine que Platão possa ser um idealista nesse sentido. Porque Platão não é um idealista nesse sentido. A palavra idealismo aí, aplicada a Platão, tem um sentido completamente diferente, que não diz respeito a nada disso. Há um dicionário muito bom para termos filosóficos, que é do André Lalande. É o melhor dicionário de termos filosóficos que existe. No Brasil tem uma edição maravilhosamente bem traduzida de André Lalande. Então, toda vez que você pega um termo filosófico, Lalande, escreve assim, ele é com ele, Lalande, André Lalande. Se não me engano, o nome é Dicionário de Termos Filosóficos, não tenho certeza absoluta, editora Martins Soares. É fácil de descobrir. E esse é um dicionário que você estuda filosofia, você tem que ter, não tem jeito. Esse aí, infelizmente, meu filho tem que comprar. Tá? Deve custar R$100 por aí, não é um livro barato, mas é um livro que vale cada tostão que você paga por ele. Tá? E é o livro que diz para você, quando você pega a palavra idealismo, tem os seguintes 20 sentidos. Também muito bom para isso também é o dicionário do Ferrater Moura, que também é um dicionário maravilhoso, que também tem que ter, também faz essa análise assim. O Nicola Badani também é um bom dicionário. Nós temos bons dicionários aí, disponíveis para quem está querendo estudar filosofia. Qual? Tem em português? Opa, 5 volumes, editora oral. Tem uma edição compacta. Não, tem um dicionário extenso, original, 5 volumes eu tenho. Não, sim, mas tem também. Sim, existe uma também compacta. Só que eu diria o seguinte, né, se você compacto tudo bem, você vai ter com filosofia uma ligação, assim, digamos, de vizinhança. Né? Se você for morar junto, aí tem que ter o dicionário de verdade, o dicionário completo. Também será um investimento significativo, mas afinal, essa editora Loyola tem o melhor acervo de livros do Brasil, na minha opinião. A editora Loyola tem o melhor acervo, tem a Suma Teológica. Só que o problema da editora Loyola é que os preços não são muito católicos.
né? Embora os livros sejam católicos, os presos não são muito católicos. Só que ela edita também os livros que são tudo, que nem Ordem e História do Mundo, ele é mais caro, mas é tudo grande, né? Eu acho que é o melhor acervo do Brasil, melhor editora, melhor acervo, assim, o acervo que eu mais cobiço. Sabe que antigamente tinha um negócio na televisão que você ganhava lá um concurso, você tinha que andar com um carrinho de supermercado e tinha 2 minutos para pegar o que você quisesse das prateleiras, assim, era ridículo, né? Porque a pessoa saia correndo, né? Carregando uns salames, não sei o quê. E eu queria fazer isso lá na Europa. Se eu tivesse que fazer isso numa livraria, numa editora, eu tinha que fazer lá na Loyola, que eu acho que eu ia ter o maior sucesso. Podia inventar um negócio desse, né? Para estudante de filosofia, né, que está sempre tudo, né? Podia inventar um negócio desse. Mas, enfim, vamos retomando aqui então o nosso raciocínio, né? Está claro para você esse negócio do idealismo? Tá? Então é preciso ter cuidado com essa expressão, tá? Para não gerar uma confusão tremenda nesse assunto. Pois então, o que eu tento, apenas resumindo agora a ópera, né? Tentando dar um sentido geral para a ópera, que é o objetivo do nosso encontro aqui durante essas 2 míseras horas aí. Então, o que eu está querendo nos dizer é assim, ele usa lá o menino para fazer a sua interrupção, que é o DT, o menino não sabe nada, é apenas um estudante de aritmética, matemática. O estudante lá do Teodoro, que é o professor que está junto ali. E o Teodoro, não covardemente, não se mete na conversa, deixa o Teteto assumir todos os riscos de responder errado para Sócrates. Né? Não que Sócrates seja o sujeito mau, ao contrário, porque ele tem uma visão amorosa, ele só é esse irônico e terrível quando está lidando com os grandes sofistas. Aí sim, Pombo Rocha, aí ele é perigoso. Mas, de modo geral, ele tem assim, uma atitude de condescendência, ele, antes de qualquer coisa, elogia a resposta, mesmo que quando é errada, né, para tentar incentivar o jovem a acertar. E a primeira tentativa que o menino faz é dizer coisas sobre o que seja conhecimento. Coisas que pertencem à ousia. Ousia é a substância, é aquilo que é em si próprio, aquilo que é o ser enquanto ser. Essa é a definição de ousia, o ser enquanto ser. Ele, então, impede que o menino continue fazendo isso, porque ele sabe que não vai dar lugar nenhum essa conversa, porque as coisas que se dizem de uma certa coisa são acidentes. Ora, cuidado, no entanto, cuidado com uma coisa aqui. Tá? Quando eu digo assim, uma pessoa, tá? Uma pessoa real ou concreta, essa pessoa existe, portanto ela é uma ousia. Dela eu posso dizer 9 tipos de coisas. Se ela é gorda, magra, se está bem vestida, se está pelada, se está andando, se está em pé, se está deitado, se é irmão do João ou não, se ela é ou não é, mais alta ou mais baixa do que os seus colegas. Eu posso dizer uma opção de coisa dessa pessoa. Né? De acordo com Aristóteles, essas 9 coisas que eu posso dizer são as categorias. De que a ousia também é uma categoria, mas uma categoria à parte, não pode ser comparada com essas outras 9. Não é? Então, quando eu digo para vocês que é acidente, por exemplo, o fulano é japonês, o japonês é acidente. Porque ser japonês ou não ser japonês não configura a natureza humana. Entenderam isso, né? O homem é homem independentemente de onde tem nascido. Portanto, ser japonês, ser australiano, ser gaúcho, tanto faz. Porque essas coisas todas são apenas circunstâncias, são acidentes. Homem ou mulher, por exemplo, também. Só que é claro que quando eu estou falando de homem e mulher, eu já tenho um pouco mais de diferença ontológica do que simplesmente quando eu lido com as questões genéricas da espécie. Não é? Bom, mas veja, então, quando eu digo que ser japonês é um acidente, eu estou dizendo que japonês é um acidente, mas ser nascido em algum lugar não é. Não é isso? Todo ser humano, necessariamente, porque é um ser humano, não nasceu em algum lugar. Portanto, faz parte da essência humana nascer em algum lugar. Não é? Não é necessário que seja assim? Vocês conhecem alguém que não nasceu em lugar nenhum? Portanto, o que é acidente não é ter nascido em algum lugar, mas ter nascido no Japão.
Compreende essa diferença? Que o que é acidental não é a categoria. A categoria não é acidental em si, porque na verdade a categoria é obrigatória. Eu tenho que estar em alguma posição. Se não estiver sentado, tem que estar em pé. Se não estiver em pé, tem que estar deitado. Se não estiver deitado, tem que estar de ponta cabeça. Se estiver de ponta cabeça, tem que estar deitado, colado na parede. Sim, tem que estar de algum jeito, né? Dá para eu não estar de nenhum jeito? Não, portanto, a posição do meu corpo é uma exigência da minha essência. Logo, a categoria chamada posição não é em si própria um acidente. O que é acidente é em pé, deitado, sentado, isso é acidente. Entender essa diferença é muito importante entender isso, viu, pessoal? Muito importante entender isso, porque as pessoas fazem uma confusão danada com isso. Não é que as categorias sejam elas em si acidentes, elas não são acidentes em si. Em si elas são características permanentes da natureza da ousia. A coisa tem que ter aquelas categorias, quando se aplicam, obviamente. Às vezes não se aplicam, porque as 10 categorias são genéricas, portanto, às vezes tem determinadas ousias que não têm as 10. Mas quando se aplicam, aquela categoria não deixa de ter uma essencialidade. Agora, a resposta que você dá àquela categoria é que é em si própria um acidente. Portanto, as percepções, a primeira tentativa que faz Teilhard, que é tentar interpretar, responder à pergunta o que é conhecimento, pela descrição de atributos do conhecimento, é uma tentativa frustrada logo de cara. E para isso, então, Sócrates, e porque Sócrates está impedindo de continuar, ele justifica com a tal da teoria da parteira, dizendo que ele é uma espécie de parteira de ideias, como a mãe dele, né? E que ele, então, deseja obter, gerar aí um filho que seja capaz, né, verdadeiramente de viver, ou seja, tem que ter uma ideia que seja legítima. Acha que isso é mais difícil fazer do que dar à luz a uma criança, porque às vezes as ideias que nascem são ideias muito dissimuladamente erradas, são ideias erradas, completamente sem sentido, que não se percebe com facilidade. Por isso é que tem que ter alguém dialético formado para ficar servindo aos outros de contraponto lógico. É por isso que Sócrates ficava na praça apenas fazendo isso o dia inteiro, tendo servido então uma espécie de paredão de tênis para que a pessoa lá fosse aprendendo a bater na bola com perfeição. É isso que faz Sócrates como filósofo. Ele é apenas o facilitador do amadurecimento da verdadeiro conhecimento. O que é? Afinal de contas, aí, ele é o facilitador da recuperação da identidade entre a palavra, o logos e a coisa. De modo que nós não estejamos mentindo, falando errado de alguma coisa que nós não sabemos, que nós interpretamos mal. O fato de que é possível falar mal, por exemplo, que o logos pode ser falso, é a primeira prova de que a falsidade pode existir de fato, exatamente. Está provada pela própria existência de Sócrates, porque o que Sócrates faz é simplesmente retirar a falsidade das coisas. Bom, no entanto, como o nosso Teilhard não consegue resolver o problema pela descrição, atribuição de predicados à coisa chamada conhecimento, ele faz a primeira tentativa dizendo que é conhecimento igual à percepção. E aí, então, Platão utiliza esse fato para analisar as teorias de Protágoras e de Heráclito, que são os dois filósofos mais importantes que ele discute nesse primeiro diálogo aí da tetralogia, né? O segundo diálogo da tetralogia, que é o Teilhard. E ele, então, chegará à conclusão de que essa é uma hipótese completamente sem sentido, não é possível que seja assim. Se fosse assim, então não haveria diferença entre os homens e os animais e os deuses, porque todos eles percebem. Logo, não é possível você confiar numa percepção, ou seja, numa informação dos sentidos, como sendo qualificador de alguma coisa. E acaba concluindo, então, embora com outras palavras, não essas que estou usando agora,
acaba concluindo, então, que os sentidos, ou seja, o resultado da percepção que veio dos sentidos é faltoso, carente de conteúdo semântico, porque você nunca sabe o que aquilo significa de verdade. Tanto é que um louco pode ter percepções completamente equivocadas sobre o mundo e não ter razão nenhuma. Não é? Um louco pode acreditar que o mundo seja completamente estranho. Você vai no hospital psiquiátrico, tem gente que acha que a minha ex-mulher era médica psiquiatra. Ela, então, um belo dia foi num hospital, estava fazendo plantão no hospital, chegou um louco numa ambulância que achavam que era essa ambulância porque estava cheio de jacarés no chão, em volta da ambulância. Tá? E ninguém conseguia tirar o homem de dentro da ambulância, de jeito nenhum. Aí ela falou assim para ele: é verdade, eu estou vendo também. Ah, alguém viu. Ah, tá vendo, estou vendo também. Tá, vamos lá. Não tem uma pedra ali? Tem. Vamos pular daqui até aquela pedra lá? Vamos. Aí os dois pularam na pedra. Ficaram. Agora vamos esperar um pouquinho, até os jacarés não perceberam que nós estamos. Está vendo aquela outra pedra ali? Ali do lado? Está vendo? Tô. Vamos pular até lá? Vamos. E foram pulando de pedra em pedra até internar o homem. Não é uma maneira boa e prática de você resolver o problema? Né? Logo, um louco pode ter percepções completamente loucas do mundo, essa percepção visual de que há jacarés no chão, a percepção sobre o mundo. Olha, como é que eu posso imaginar, então, que esse método de perceber o mundo pelos sentidos possa me dar algum conhecimento sobre o mundo? Nenhum, porque não tem conteúdo nenhum. Não tem conteúdo semântico. Então é preciso que eu, além de perceber o mundo, quando eu obtenho os dados da percepção, e aí que está o truque de Platão, ele nunca desiste de botar você no caminho da percepção, começar a viagem pela percepção. Ele faz isso por quê? Porque ele é um malandro didático, porque ele fica querendo mesmo que você caia nessa armadilha. Ele quer que você continue raciocinando em torno das premissas que ele mesmo estabeleceu, para você ir se dando mal até o fim. Chegando no final, esgotando as possibilidades desse modelo, chegando à conclusão de que não é possível ter conhecimento por aí, você é obrigado a perceber meio que por si próprio, porque esquecemos as formas em algum lugar, que sem as formas não será possível perceber coisa nenhuma. No entanto, ele não usa a palavra formas em nenhum momento nesse diálogo, não aparece em lugar nenhum. Os revisionistas ficam achando que essa é uma prova de que ele está aí, nessa altura do TT, que teria já desistido das formas, porque é apenas ingenuidade, porque no fundo, se eu pensar bem, ele não desistiu de modo nenhum, ao contrário, está cada vez mais interessado nelas, só que ele não está mais interessado em discutir o assunto. Talvez ele estivesse discutindo o assunto nos seus grupos esotéricos, naqueles grupos fechados, não é? Aquele grupo de dogmata, a grafa dogmata, ou seja, naquele grupo de conhecimentos não escritos, porque nos diálogos é que ele não vai continuar estudando o assunto, ele vai deixar o assunto mais ou menos descongelado. Teve um momento em que ele não dá mais com esse assunto, não fala mais de forma. Tem uma parte que está escrita lá no livro. E esse livro? Você lembra qual é o verdade? Eu vi uma tradução diferente, mas logo ali no começo fala alguma coisa mais. Olhe para ver se não há outros jovens que não são iniciados para que possas falar mais quando ele fala do Sócrates, do outro Sócrates, porque tem um outro Sócrates, né, que vai entrar só no próximo livro, que é um menino amigo desse TT, mesma idade desse TT, também chama Sócrates. Não é? Olhem para ver se não há outros jovens de volta, para que eles não escutem essa discussão que é parte dos iniciados. Não me lembro, mas é muito comum encontrar coisas assim. Por exemplo, no Menon, tem lá um determinado momento em que o Menon diz que vai viajar, e fala: por que você não fica aí? Você podia ser iniciado em alguns segredos. Coisas assim, né? Alguns momentos em que ele no final do Crito também. No final do Crito, quando ele fala: agora você escuta
o som, uma flauta, com música iniciada, intermedial. Essas coisas todas estão presentes em Platão. É uma função de dicas, não é? De que havia um nível escolar lá, secreto, que era só para os escolhidos e não para todo mundo. Então, aproveitando essa confusão entre idealismo e pensamento platônico, acho que foi no Fédon, nós começamos a ler aquela parte que o Platão argumenta o problema do corpo, né? Para capturar as coisas como elas são, e como nós devemos nos desviar do corpo, e só depois da morte, tal. Aí a gente começou a fazer raciocínios como se aquilo fosse também uma espécie de gnóstico. Isso também é uma espécie de gnose. Gnose? Não é errado, sim, não é gnose, não é nesse sentido. O que o Platão acha é que o corpo, por estar embriagado de sensações, né, os nossos olhos veem demais, nossos ouvidos ouvem demais, o nosso tato sente demais, por nós somos o tempo todo embriagados de sensações, nós não percebemos as coisas como elas são. E o nosso corpo funciona como se fosse um obstáculo. É como se fosse uma prisão que distorce o sentido de tudo. Mas não seria que nós, nos mesmos termos, que a coisa não está na mente, mas nas formas. Porque... É que gnose nesse sentido, cuidado só com a palavra gnose. A gente pegou na ideia do mundo mal. É que a gnose, no sentido moderno da palavra, é um conceito que só faz sentido depois do cristianismo. Né? Porque gnose é, em última análise, a tese de que você salva a você mesmo sem a ajuda de Deus. Para um grego, essa é uma tese um pouco, digamos assim, inaplicável. É o conceito de gnose, embora gnose seja uma palavra grega, mas ela tem uma certa, em grego, né, como ela é aplicada no mundo grego, ela tem uma certa inocência. Gnose é apenas conhecimento. Não é? Agora, a gnose no sentido negativo moderno é o pecado do homem prometeico, o homem que, de alguma maneira, acha que é mais capaz que Deus, ela está num grau maior que Deus, que o homem mais a ONU mais o SUS vão resolver o problema da morte no mundo, vão destruir a morte. Isso é que é gnose. Isso, na verdade, é uma atitude soberba, extraordinária, prometeica, em última análise. Mas gnose é isso aplicado ao conhecimento. Então, gnóstico é todo sujeito que acha pretensiosamente que ele tem os meios de obter os resultados de conhecimento verdadeiro. É como se o conhecimento não pudesse ser limitado, não é isso? Mas ele faz isso como um tipo de desafio a Deus. Agora, no mundo grego, o conceito de gnose é um pouco diferente, é preciso não confundir, porque ela não é aplicada exatamente no mundo grego como é aplicado no mundo moderno, ocidental, pós-cristianismo. Não dá para chamar um grego de pecaminoso por ser assim. Na verdade, o cara está pensando que nos primeiros séculos do cristianismo era um traço das seitas gnósticas dessa rejeição do corpo e da carne, né? Muito forte. Mas isso é só um traço, né? Isso não dá para dizer, porque isso está presente em Paulo, por exemplo. O maniqueísmo é uma seita gnóstica. O maniqueísmo, por exemplo, é uma seita gnóstica. No sentido que você acha que conhece a estrutura da realidade, a briga entre o bem e o mal. Então ela é uma seita gnóstica. Se você a deixa lá no mundo lá do Zaratustra, entendeu? Lá na religião persa, ela não tem importância, porque afinal ela faz um sentido local, lá ela tem, entendeu? Ela faz sentido lá, é como um animal, um macaco na selva, pertence à selva. Agora um macaco na sua casa, nas xícaras de porcelana, entendeu? Naquele negócio, aí fica uma coisa muito difícil, né, de você aturar. Então tem que saber o seguinte, tem que deixar o macaco na selva para saber como é que ele é. Fora da selva ele é diferente. Por isso aqui tem que tomar muito cuidado com isso, de não aplicar esses conceitos de modernos de gnose ao mundo grego, porque no fundo aqui você tem aqui uma profunda, digamos, compensação à gnose moderna, que é o conceito de híbris. O grego tinha o conceito de híbris, que é o conceito de humildade fundamental, e toda vez que o ser humano faz, de alguma maneira tenta romper com essa humildade humana, que no fundo é
romper com seu estado de literatura, o ser humano é castigado. Recebe uma paga em castigos do céu. O destino castiga. Portanto, o grego também tinha essa percepção de que não é para você ser onipotente. Não é? Mas o conceito moderno de gnose é um conceito muito associado a um conceito comparativo com o cristianismo. E não pode ser aplicado assim puramente com o conceito aqui de gnose aqui para uma situação como essa. Porque no fundo, o que Platão está dizendo é mais ou menos o que diz o cristianismo, em última análise. Está dizendo assim, olha, no fundo, as coisas tais como elas são, só são conhecidas no céu, pertencem ao céu, e nós não vamos pelos nossos meios humanos puramente, ou seja, pela conjugação dos nossos sentidos, que é a nossa alma sensitiva, com mais a nossa alma racional. Essa conjugação dessas duas coisas não é capaz de produzir verdadeiramente conhecimento. Isso depois irá aparecer em Aristóteles com toda a força quando ele descreve as funções da alma racional, dizendo que, no fundo, a única maneira de obter Sofia é você juntar episteme com nous, com o espírito. Sofia é a mistura de episteme, que é a capacidade de raciocínio, que é a tal da explicação racional, não é? Essa palavra que nós vamos encontrar aí na tradução que vocês leram, não é? Misturando a explicação, mas com o quê? Com o espírito. O que é nous para Aristóteles? Nous é alguma coisa que não pertence ao mundo humano. E o que é isso, comparando com Platão? Nous é a percepção das formas. Compreendendo isso? Que aí é que você fecha todo o seu circuito. Portanto, o que Platão precisava fazer no Teeteto era tentar nos desestimular a procurar, na conjugação de percepção e racionalidade, tá? Uma verdadeira capacidade de compreensão do conhecimento, um verdadeiro meio de obter conhecimento. Embora você possa, eventualmente, aqui e acolá, obter algum conhecimento da vida, sem dúvida nenhuma. Mas esses conhecimentos são todos muito digamos assim, limitados. Como se você pegar no Teeteto, quando Platão traz Protágoras para defender a teoria de que o homem, ou melhor, quando ele fala do Heráclito, porque o tal do Teodoro é heracleano, né? O Teodoro é heracleano. Representa ali, digamos, simbolicamente, não é heracleano? Eu acho que é Heráclito. É assim, o Teodoro, ele representa Protágoras, desculpa. É Protágoras? Muito bem, então... No trecho que fala do fluxo que cria todas as coisas, só acredito que é Heráclito, não é? Essa é Heráclito, mas essa é necessariamente assim, ela é derivada necessária da teoria do outro, do Protágoras. Que fala em seguida. Uma está ligada à outra, quer dizer, o mesmo complexo de raciocínio. Mas veja, se você considerar apenas suas conquistas do mundo sensível, então aí, nesse caso, né, sobre o ponto de vista do mundo sensível, objetivamente falando, de fato, cada pessoa tem uma percepção diferente do mundo. Porque você não pode negar o fato de que para um que está com febre, o mundo parece mais frio do que para alguém que não está com febre. Compreender isso? Você veja, para este caso especial, é possível você concordar com Protágoras. Tá? É possível. No entanto, o que você não pode fazer é uma teoria do conhecimento em geral, porque não é possível aplicar o mesmo critério para as formas. Ora, se aquilo que de fato existe e que é mais real que qualquer outra coisa são as formas, portanto, a teoria do Protágoras serve para grande coisa. É isso que ele está dizendo. Mas ele não deixa de aceitar um certo mérito da teoria do Protágoras. Isso está bem claro no texto, se você for pensar bem. Mas no fundo ela só anuncia um problema, ela não resolve nada. Porque ela não resolve nada, porque no fundo, a questão, o conhecimento o verdadeiro conhecimento se aplica a coisas que não mudam. Porque o conhecimento dos sentidos é o conhecimento do mundo sensível. Mas o conhecimento do mundo sensível é um conhecimento parcial e limitado. E as coisas que não mudam de jeito nenhum, essas sim são as verdadeiras coisas que devem ser levadas em conta. E para elas, então, a capacidade de os sentidos discernirem as coisas é nenhuma. Portanto, quando você redefine o que seja conhecimento, você já começa a não ter mais utilidade nenhuma para a teoria do Protágoras.
Logo, o que é preciso você só tomarem cuidado, quer dizer, para cada um desses jardinzinhos onde ele nos leva, e depois ele nos mostra que as plantas, as folhas são de plástico, em todos esses jardinzinhos tem lá uma ou outra plantinha de verdade. E ele faz, então, uma coletânea digamos, de opções que eram, digamos, filosoficamente válidas na época, como nenhum outro diálogo de Platão. Talvez esse seja o diálogo mais complexo sob esse ponto de vista, na sua abrangência, no espectro de possibilidades. Porque ele, muito Platão, com muita engenhosidade, ele faz essa distribuição de perguntas para que vão sendo apresentadas as possibilidades. Depois, no Sofista, ele fará o ataque à ideia do Parmênides, que é a ideia do não ser, que era outro plano muito grande, que ele não deixou para o Sofista. E é com isso que ele faz, então, essa tetralogia de teoria de conhecimento. Na verdade, esses 4 livros são o que fazem, o que perfazem o que você chamaria de teoria do conhecimento de Platão. Tem 4 livros que representam a teoria de conhecimento de Platão, são esses 4. A teoria de conhecimento, a teoria ou seja, a teoria epistemológica da segunda tetralogia. Da segunda tetralogia, para isso que ela existe. Mas o que eu acho curioso é uma espécie de movimento geral que faz o diálogo. Né? Porque o que parece que ele pega 3 pontos que atrapalham a verdadeira intuição intelectual, que são as imagens sensíveis, as imagens da vontade, que são as opiniões, que são os juízos que a gente faz sobre as coisas, e os conceitos, porque essa última parte que ele está falando de conceitos, definições, são raciocínios propriamente dito. Ou seja, é a conjugação da alma sensível, que é aquela que percebe, a alma sensível, um pedaço da vida humana, da estrutura da existência humana, que mantém relações com o externo, que é a alma sensível, e a alma racional. Quando você pega essas duas coisas, duas e duas, porque a ideia de que pertence à alma racional um componente novo espiritual é uma ideia aristotélica. Não é? Isso. Agora, o Platão não fala assim, essa linguagem que eu estou usando é uma linguagem aristotélica, não platônica. Então, quando você pega apenas a conjugação dos sentidos e passa-os por uma análise de racionalidade, isso não gera conhecimento. Gera, sim, depende, às vezes, em certas circunstâncias, mas não gera conhecimento. Mas o que ele fala aqui, que para mim pelo menos aparece no final, é que ele fala que é preciso se limpar disso. Ele fala assim, é preferível um vazio, que acho que é o termo que ele usa aqui no TT, do que todas as outras concepções. Então, porque é preciso parar as imagens, as percepções. Então, mas o que ele quer botar no lugar do vazio que ele não quer? O que ele não teve coragem de botar? Ele não teve coragem. O que ele não quis escrever? É a forma, que no fundo, é apenas a lembrança intuitiva de como as coisas são, que é conhecimento verdadeiro. Só que ele não quer escrever isso aí para não parecer um sujeito chato, tipo o Catão, o censor, que passa o dia inteiro dizendo delenda est cartado. Então, para fingir que ele está desistindo da teoria das formas, e aí então esses revisionistas platônicos acham que isso é prova de que ele desistiu, ele na verdade não tem absolutamente nada mais presente nesse diálogo todo do que a teoria das formas como um modelo de fundo. Porque ele está dizendo, olha, está vendo? Então nós não vamos poder fazer nada a partir dessa fórmula, nem mesmo melhorando. Porque as 3 explicações que dá de dedo são 3 movimentos, na verdade. São 3 evoluções de um mesmo conceito, que no fundo é o conceito da percepção. Como você está partindo desse conceito desde o início, não adianta você ficar insistindo nesse caminho, porque você vai dar com o burro d'água. É isso que ele está dizendo. Mas ele não nos diz isso facilmente, ele nos cobra caro para chegar a essa conclusão. Por quê? Porque antes de tudo ele nos leva para passar nos jardinzinhos de flores de plástico, prometendo que talvez a gente encontre ali algumas lindas flores naturais. E nós sempre concluímos, pela própria mão dele, que as flores daquele jardim de plástico não eram naturais. E ele faz isso por quê? Porque é o jeito pelo qual didaticamente Platão acha que vai explicar melhor isso.
O Clássico havia acabado da mesma maneira, se vocês recordarem um pouquinho comigo. Quer dizer, os nomes que as pessoas têm, os nomes das coisas, revelam o que a coisa é? Essa é a pergunta do Clássico, né? Não revelam por quê? Porque as coisas não têm o mesmo status ontológico, os nomes não têm o mesmo status ontológico que as coisas. Mas pode ser que de vez em quando revelem, porque Hermógenes de fato é filho de Hermes, e Platão, o marido do Aristóteles. Aí o Platão deu 200 exemplos de nomes que aparentemente têm uma ligação com a coisa. É claro que a maior parte daqueles exemplos são até mesmo gozações, né? Não são de verdade, mas alguns que são críveis, porque de vez em quando é assim, de vez em quando, de fato, o nome está associado à coisa, mas muitas e muitas vezes não. E não adianta dizer que quando não está é porque a coisa não foi nomeada, porque essa é uma saída, digamos assim, é um golpe baixo, né? Essa não pode, né? Não é isso? Então, o que acontece? No final do Crático, que é o diálogo anterior, ele vai chegar à conclusão de que isso que nós chamamos de conhecimento não é alguma coisa que vem pelo nome da coisa, mas o conhecimento é alguma coisa que o intui diretamente. Não está falando da mesma coisa? Dá para vocês imaginarem 4 livros da teoria do conhecimento de Platão que não sejam 4 livros de propaganda da teoria das formas? De que modo é que isso ia ser diferente? Então, quando você faz a leitura do TT sob esse ponto de vista que eu estou sugerindo aqui, se você for reler agora, você vai entender tudo o que está acontecendo ali. Porque, de vez em quando, pode dar uma esperança de um certo caminho ser bom, mas, quando você olha com cuidado, a folha de plástico. Porque, de alguma maneira, não vai dar certo. Então, por exemplo, quando ele começa a concordar que o conhecimento é um problema de adequação, ou seja, adequação entre o quê? Entre aquela imagem que você está vendo e a imagem que tem na minha cabeça. Quando eu começo a ficar convencido de que isso é verdade, afinal de contas, é claro, né? Eu estou confundindo a minha lembrança com a pessoa pela minha frente. Logo, há uma confusão entre essas duas coisas. Quando eu começo a acreditar nisso, ele me derruba dizendo que aí, então, como é que eu explicaria a mesma coisa quando eu escrevo que 2 mais 2 é igual a 5? Não funciona mais. E daí, então, eu percebo a fraqueza daquele argumento. E aí ele vai para outro caminho. Ele fala assim, mas espera aí, será que nós não fizemos um erro aqui de termos lá no início trocado alguma coisa e agora estamos errando em cima desse erro inicial? Ele retoma uma ideia velha, dá uma recalchutada, faz uma pequena renovação daquela ideia, só para mostrar que de fato estava errado mesmo desde o início, que nós temos que desistir dela. E ele acaba o diálogo sem dizer o que é conhecimento, porque no fundo ele já disse o que é conhecimento, ele só não escreveu. Ele está dizendo que conhecimento é alguma coisa associada com uma lembrança. Porque o conhecimento que há é apenas o conhecimento das formas, o verdadeiro conhecimento é das formas. E o conhecimento das formas se faz não pelo mundo sensível e nem pela mente racional. Se faz por uma espécie de intuição intelectual, que depois Aristóteles chamará de nous, N-O-U-S, nous, que é traduzido ou por intelecto ou por espírito. Diga-me. As formas da teoria dele, ele considera que as formas são verdadeiras. O mundo das formas é o verdadeiro mundo. Que é o nosso mundo, é uma cópia. É uma cópia. Os princípios também fazem parte dessa generalização. Os princípios a gente não sabe porque os princípios são uma pressuposição, né? Não há nenhuma menção a eles em nenhum diálogo. Os princípios são o seguinte: há necessidade de você considerar a sua existência pelo seguinte, porque se todos os indivíduos concretos e sensíveis, reais, por exemplo, pega todos os cachorros, quantos existem? A Londrina deve ter alguma coisa como Londrina tem 500 mil habitantes, então tem que ter aqui, pela média paranaense, uns 150 mil cachorros. Nossa, isso é bom, 150 mil cachorros. Mais ou menos isso, tá? Então eu tenho 150 mil indivíduos diferentes. No entanto, eles estão unificados por uma categoria, porque eles são unificados agora uma categoria não aristotélica, mas por uma
por uma espécie chamada cachorro. Não é? Muito bem. Então, essa espécie chamada cão-cachorro, tal como ela é verdadeiramente, ninguém sabe, porque ela não é sensível. O cachorro que você tem na sua casa é sensível. Você pode pôr a mão nele, ele morde, entendeu? Tudo é real, completo. Mas esse cachorro, aí a forma de cachorro é apenas a ideia de cachorro, é apenas o modelo de cachorro. Ele não existe no mundo sensível, portanto eu não sei como é. Mas por outro lado, pense bem, se todo indivíduo que existe nesse mundo concreto aqui, todo indivíduo, por exemplo, cadeiras, ventiladores, moléculas de tinta, laptops, cachorros, formigas, tamanduás, coatis, entendeu? Personagens de desenho animado, se todos os indivíduos concretos nesse mundo se unificam numa forma qualquer, a forma do tamanduá, a forma do desenho animado, a forma, não tem que haver nesse mundo das formas uma multidão de formas, uma multidão de modelos, né? Há, portanto, nesse mundo das formas, uma quantidade tão extraordinária de modelos de coisas concretas, que esse mundo é um congestionamento enorme, imenso. Portanto, não pode ser aí que pare a coisa. Você obrigatoriamente tem que supor que Platão tem imaginado um degrau mais acima, onde há finalmente princípios únicos. E esses princípios únicos, então, é que unificam as formas que, por sua vez, unificam os indivíduos que apenas pertencem a elas. Cada cachorro real pertence à forma de cachorro, e o cachorro, por sua vez, depende de um princípio metafísico que permite que a forma do cachorro exista. Portanto, os graus de realidade seriam 3. Esse terceiro grau aqui não está escrito em lugar nenhum na obra platônica. Quem está dizendo isso são os estudiosos de Platão, que chegam a chegar nessa conclusão, que é uma conclusão muito, digamos assim, muito defensável. É uma hipótese, né? Mas é uma hipótese muito defensável, sobretudo porque nós temos aí os outros elementos de desconfiança. Como, por exemplo, o Aristóteles dizendo no capítulo 4 da Física, dizendo com todas as palavras que Platão tinha a graça dogmática, ou seja, ele mantinha ensinamentos secretos para um grupo de alunos. Eu sempre digo que se alguém chegou perto, mas aquele sujeito que no mundo moderno chegou mais perto de ter descrito quais são esses princípios platônicos, que são processos, princípios pitagóricos em última análise, é o Mário Ferreira dos Santos no livro A Sabedoria das Leis Eternas. E digo isso porque tanto Mário Ferreira dos Santos quanto Platão eram pitagóricos. Portanto, aí há uma unificação dentro da doutrina pitagórica de todas essas coisas aí. Platão era profundamente pitagórico, ele acreditava na ideia de que os números representam realidades metafísicas e que os números têm uma qualidade. Vocês compreendem isso, né? Como é que você entende a astrologia? A astrologia é uma técnica que parte do pressuposto de que há uma qualidade no céu. A astronomia é a técnica que parte da qualidade, da ideia de que o céu é quantitativo. As relações, então, que os astrônomos estudam são relações de quantidades entre si. Para um astrólogo, as relações de quantidade são meramente um apoio para o estudo da qualidade dessas relações. Compreenderam isso? Por isso é que você explica aí a implicância que os astrônomos têm com os astrólogos, porque no tempo, antigamente, no mundo antigo, os astrônomos ficavam fazendo conta com os astrólogos, entendeu? Era uma espécie de mão de obra braçal, fazendo as contas, né? Porque o astrólogo tem que saber quais são as relações celestes. Então tem que fazer as contas, que você faz por trigonometria. Hoje em dia, você compra um programa e o programa faz para você, mas antigamente tinha que pegar o compasso para fazer por trigonometria. E quem fazia as contas eram os astrônomos, eles eram aquelas pessoas que olhavam materialmente para o assunto. Não é? Portanto, a ideia pitagórica é que os números, além de representarem
Um quantum, quer dizer, uma noção quantitativa, representa também uma noção qualitativa, e que é esse valor qualitativo que é a verdadeira sabedoria humana. Agora, isso é agnóstico? Não, cuidado, hein? Que olha, porque conforme você usa essa palavra, você pode começar a botar o próprio Apocalipse de São João na categoria de gnosticismo. Porque aquilo, sob o seu ponto de vista, é agnóstico. É o sujeito que escreve um livro dizendo como vai ser o fim do mundo. Espera aí. E quando o sujeito fala assim, Jesus disse isso, você tem que ter apenas fé que ele tenha reproduzido com exatidão aquilo que ele ouviu. Agora, o sujeito que diz assim, eu fui para a ilha de Patmos, fiquei lá, e aí comecei a ter umas alucinações, e escrevi tudo que eu vi no Apocalipse de São João, vocês compreendem que é uma coisa diferente? O homem é santo, a gente tem que dar um crédito de confiança, mas, sob o ponto de vista, digamos assim, de levar a palavra de gnose para um extremo extraordinário de aplicação, o Apocalipse de São João é agnóstico. Cuidado, portanto, com isso. Quer dizer, o que eu quero com isso dizer é o seguinte, é que a palavra gnose, ela só faz sentido no mundo moderno, só pode ser compreendida como nós vemos no moderno, num contexto de desafio à autoridade divina. Quer dizer, ela é, no fundo, tem que ter dentro dela um conteúdo de rebelião metafísica, senão não é gnose. Porque a palavra gnose em si própria não significa nada, a não ser conhecimento. É uma palavra como outra qualquer. Agora, a gnose, no sentido que nós usamos hoje em dia, é muito mais do que conhecimento. Ela é uma verdadeira provocação metafísica, muito diferente do conhecimento. E, portanto, o que Platão está querendo nos dizer nesses livros todos agora da sua epistemologia é de que não há nenhuma esperança em você tentar produzir conhecimento a partir do sentido, mesmo dando consertadas, mesmo tentando arrumar, que é a segunda explicação e a terceira explicação, tentar consertar aquela imperfeição natural dos sentidos, tentando criar definições racionais para você acertar isso, você não vai realmente chegar lá. Embora de vez em quando dê certo, porque mesmo num jardim cheio de plantinhas e de flores de plástico, tem uma outra torceira de rosas verdadeiras. Não é? É isso que ele está contando para nós aí no TV. O que mais, pessoal? Vamos lá. Parece, fala assim, quando eles passarem o ano no corpo, vão passar por aqui perto do chamado. Que costume é esse, será? Como é que repete para mim? Só para entender bem. Logo no início, quando o evento está chegando, assim, aqui, ótima notícia, mas de todos os nossos concidadãos, ele é filho, já lhe ouvi o nome, porém não me ocorre neste momento. Mas ali vem ele, no meio daquele grupo que se aproxima. Agora mesmo, na galeria externa, ele e seus amigos acabaram de passar óleo no corpo. Concluída essa parte, tenho a impressão de que vem para cá. Vê se eu conheço. O que é passar óleo? Óleo no corpo? Ficam nus e passam óleo no corpo para fazer exercício. A palavra ginástica, gimnos, em grego significa nu. A ginástica era praticada com o corpo totalmente nu na Grécia. Tem aquelas obras deliciosas do Erik Satie, Gimnopédie. Você lembra dessas obras? Tem uma série de pequenas sonatas assim para piano, chamada Gimnopédie, do Erik Satie. São lindas, maravilhosas, uma coisa assim que você lembra uma tarde de outono de chuva, aquela solidão da tarde de chuva de outono, várias sensações assim. Você possa imaginar com música. Gimnopédie significa jogos de meninos nus, são jogos de exercício. Os gregos faziam exercício nu. E é por isso que ginástica, gimnos significa de nudez. Nudez. Então, ginástica é o exercício que se faz nu. Ginástica. O nome da palavra ginástica está associada com isso. E aí, então, aqueles meninos todos bonitos, né, havia aí toda essa conotação pederástica que aparece o tempo todo na obra platônica, né?
que eu sempre digo para vocês não imaginarem que isso fosse assim uma coisa como o movimento gay gostaria de acreditar. Quer dizer, o movimento gay precisa de exemplos históricos de homossexualidade para dizer que a homossexualidade é normal. Entanto, ela, embora tenha sido sempre comum, sempre houve uma homossexualidade, também há entre os animais, não é? Embora seja sempre comum, ela nunca é normal totalmente como é normal a heterossexualidade. Ela não tem a mesma dimensão. Ela é sempre uma variação, digamos, excepcional. Não é? E dentro do mundo grego ela também era uma variação excepcional. Ela não era a prática normal. Tanto é que Aristóteles, por exemplo, a acha abominável. Platão a gente não sabe bem, porque Platão está o tempo todo lidando com o assunto. Né? Mas Sócrates, por exemplo, que foi muito caluniado desse ponto de vista, porque até tem um verbo chamado socratizar, que é incentivar a homossexualidade, não é? Diz não o Platão, mas diz o Xenofonte, que é outro biógrafo de Sócrates, diz o seguinte, diz que Sócrates deixava-se levar por aqueles jogos, incentivava os jogos pederásticos, mas nunca, concretamente, na verdade, ia para a ação homossexual. Não tinha prática homossexual nenhuma, embora participasse do jogo pederástico, que é fingir, fazer aquelas coisas de... Como você tem assim entre heterossexuais modernos, fica um pessoal fingindo que está namorando, aquelas coisas de conversas maliciosas, assim, de estar no banquete. No banquete tem isso também. O próprio Alcibiades, no banquete, diz lá, assim, olha, eu queria confessar aqui agora, que apesar de eu ter tentado durante anos, eu nunca consegui nada de Sócrates. Teve até uma ocasião em que nós dormimos juntos, mas Sócrates não quis nada comigo. Portanto, Sócrates não tinha prática homossexual. Platão não se sabe. Aristóteles achava que era errado. Punha o homossexualismo sempre masculino, né? Nunca se entra no mérito disso em mulheres. Sempre masculino punha-se isso no âmbito das abominações, de acordo com Aristóteles. Portanto, o que você tinha aí no tempo dos gregos era a prática da pederastia, uma relação homossexual de um homem mais velho com um homem jovem, com um menino, assim, sempre nessa relação de grande desproporção de idade. E isso era visto com ressalvas, quer dizer, embora fosse mais ou menos endêmico, acontecesse muitas vezes, era visto com uma certa ressalva moral. Havia quem não concordasse com isso e não era aceito na totalidade. Essa é a verdade sobre a pederastia na Grécia. Não é? Agora, isso também variava de cidade para cidade, porque cada lugar é cada lugar. Em Esparta, por exemplo, parecia ser mais forte do que em Atenas. Mas também, quem saberá, né? Se você mandar um sujeito pesquisar, só vai se interessar por isso quem for gay, o sujeito vai fazer uma tese de doutorado que vai comprovar, no final da tese, que todo mundo era gay. Todo mundo. Não sobrava ninguém que não fosse. Né? Então, como nós sabemos o resultado, não vamos nem nos dar o trabalho de mandar o sujeito fazer. Porque nós sabemos o que virá do resultado. Estão entendendo isso? Que é essa coisa pederástica que há muito frequentemente nos diálogos platônicos, ela não é uma normalidade, mas ela é uma anormalidade. É uma anormalidade no contexto social da época. E não era vista como um crime muito grande, mas era vista como com restrições, alguma coisa que não se devia fazer. Então, mais alguma pergunta, pessoal? Aí desse assunto, temos algum ponto ainda? Então, pessoal, chegamos aí ao final do nosso tempo aí, das nossas 2 horas, né? Nós temos, eu não sei se vocês vão levar a sério, vocês vão começar já o sofista. Né? O Hipósito, né, que é o sofista,
Em princípio, dependendo se vocês quiserem continuar o programa, nós continuamos. Agora depende de vocês se organizarem aí para renovar o grupo. Não sei como é que vão fazer, como é que vocês estão combinando. Mas, em princípio, a ideia era continuar os diálogos nessa mesma base no ano que vem, já que tudo ficou meio parecido com esse ano. Vai ter o mesmo ritmo em Londrina, igual em todos os lugares. Você volta em fevereiro ou março? Fevereiro, a primeira semana em Londrina é a última semana de fevereiro. Então, eu não sei qual é a quinta-feira, a última de fevereiro. Essa é a última quinta-feira de fevereiro. É o primeiro encontro que nós teríamos aqui, portanto, vocês teriam, digamos... Eu sei que em dezembro e janeiro é difícil de estudar, assim, desse jeito que vocês estudam. Né? Você consegue ter esse programa? Então, esses dois eu vou ter que ir agora para procurar. Eu acho que eu tenho um sofista. O sofista tem o Carlos Roberto Nunes, o político que não tem. O político não tem. Não tem, mas o sofista tem o Carlos Roberto Nunes. Que é o próximo, né? É o próximo. E tem o Edson Mini também. Ah, tá, não, esse eu tenho. E tem também o Jorge Palecati. Tem no Pensadores, né? Qual é a produtora, você lembra? Político ou sofista? Não sei, mas o Jorge Palecati, editora Globo, aquelas tradições antigas, também tem um sofista. Jorge Palecati, boa tradução. Então tem aí 3 traduções possíveis, o Palecati, o Edson Mini e o Carlos Alberto Nunes. Para comprar o livro novo, garanto que tem o do Edson Mini, editora Edipo. O Jorge Palecati só em seco, é um livro da década de 50, 60, e o Carlos Alberto Nunes, não sei se tem ainda, é capaz de encontrar na Livraria Cultura ainda. Não, esse eu tenho. Esse eu tenho, não tenho o político. E você vem no mesmo esquema, você chega na quarta-feira. Exatamente como é hoje. Chego na quarta-feira de manhã, tá? Aí à tarde teremos o nosso encontro aqui. À noite tem lá um grupo na CIL, da diretoria da CIL. Na quinta-feira de manhã tem ortodoxia, que continua, porque a gente está muito longe de ter tal fim. Aí à tarde eu dou uma parada para todo tomar um fôlego, e à noite, na quinta-feira, tem expedições que começa na última quinta-feira de fevereiro. Se eu não me engano, o primeiro livro aqui que vem é... Oh, meu Deus. Fausto? Não. A gente pegamos aquele modelo que fiz com alguns de vocês aí, ficou muito bom o programa de Londrina, muito bom. São 6 cidades, eu não consigo lembrar de todos, pessoal. Agora, eu trouxe comigo já o programa com as datas todas e com a listagem dos livros, que o SESI vai distribuir lá no curso de quinta-feira. Mas, se alguém precisar, a gente manda por e-mail, os fazem cópia disso. Não precisa contar lá com a cópia do SESI. Mas você consegue, eu sou Eu deixo o livro já. Daí, ano que vem, que marca na véspera. É a última semana de fevereiro. Está marcada, não tem como voltar atrás. Fazer um concurso. Enquanto eu vou fazer esses dois? Não dá, é impossível. Agora, o sofista e político, o sofista é mais ou menos tão complexo quanto o teatro. Tem equivalência. E um só. E o político é mais fácil. Mas eu diria que, mesmo caso, é um só. Não dá para fazer mais do que um agora. Só que for o Critias, mas o Critias a gente vai fazer como adendo ao Timeu, porque no fundo o Critias é um capítulo do Timeu, como se fosse uma continuaçãozinha do Timeu. O Critias é o Ípias menor, esses são pequenininhos, mas esses estão longe de vir ainda. Então a gente vai fazer sempre um livro por enquanto. Vocês não vão ter tempo de preparar mais que um também. Muito bem, pessoal. Então é isso, né? Nós vamos lá. O São Jorge ainda tem, mas ela começou apresentando clássicos, né? Mas ela teve mais de 30 anos, não é? No programa da Associação Médica, todas as segundas-feiras à noite, tem ela organizando um encontro cultural, muitos e muitos anos que eu conheço. Assim. Ela foi minha professora do colégio, estudei quase 3 anos. Ela tinha toda segunda-feira. Toda segunda-noite. E no sábado do mês tinha esse curso de yoga. Sábado à tarde, né? À noite, 5 horas. À tarde, fazia
Pequeno, bacana. Quanto tempo durou? Durou um tempo. Um tempão. Não lembro exatamente, acho que com certeza mais de 20 anos. Já fechou porque a Associação Médica mudou agora, né? Ela já tinha acabado antes, né? Já tinha acabado. Ela fez aqui, ela tinha coisa da prefeitura, daí aí não aprovaram mais o projeto. Acharam que era mais depois da gente criarem as vilas culturais aí de volta. Hip hop e tal. Continua, né? Hip hop. Essa decadência parece que não tem mais fim. É que é a lei do caminhão descendo o barranco sem freio. Né? É difícil parar só quando tiver alguma coisa bem dura na qual vai bater. É uma desgraça, mas cada vez é mais assim. Tá? Cada vez há um menor espaço para a verdadeira cultura. Ao ponto de não saber mais o que é cultura. Não é só que a coisa ficou muito ruim, mas perdeu-se a própria noção de ser cultura. E meio que generalizadamente. Portanto, não se consegue nem recuperar porque você não sabe mais o que é cultural. Não é? O sujeito perdeu a chave e não lembra mais que a aparência tinha. Né? Que é o drama da educação, exatamente igual. Nós enterramos a educação. É um tesouro que nós enterramos em algum lugar e perdemos o mapa. Agora, qualquer pequeno pedacinho de pedra brilhante no chão parece que é a educação. É todo mundo excitado quando vê lá uma pedrinha, quando você vê, é só uma pedrinha. Mas quer descobrir isso, já virou uma enorme confusão, já virou um acontecimento. Um simbolismo qualquer. Tá? Então, começamos? Tchau, pessoal. Então, temos aqui uma colega nova hoje, né? Você quer se apresentar um pouquinho? Dizer um pouquinho sobre você? Eu sou engenheira civil, não estudei nada. Eu estudei filosofia porque eu fiz colegial, fiz um clássico, daí estudei filosofia, mas pouquinha coisa. Gosto de ler e nos 8, 9 anos da minha vida eu li e me interessei sobre arte. Então, as artes plásticas é mais o campo que eu já vi um pouco mais, que fala do ser humano, de uma certa maneira. Minha formação acadêmica é engenharia civil, trabalhei esses 8 anos mais. Eu leio que passava na frente, gosto muito de revistas, gosto muito de comportamento, gosto de fazer cursos, palestras, tem o ser novo, eu sou muito curiosa. E tem um defeito, né? Mas é muito bom aprender. Bom, bem-vindo aí, então. Né? O nosso grupo aqui é um grupo muito heterogêneo, temos estudantes de filosofia, temos pessoas que gostam de estudar, temos todos os tipos aqui de participantes, e é um grupo voltado para fazer aqui uma viagem pelos diálogos de Platão. Nós já fizemos esse ano aqui, esse grupo começou esse ano, já fizemos o Eutífone, depois do Eutífone fizemos a Apologia de Sócrates, depois fizemos o Crito antes da Apologia. Não, Apologia, depois Crito, depois Fédon, né? e agora Crático, e agora esse aqui que eu dei. Os diálogos de Platão, de modo geral, são enunciados por nome do interlocutor Sócrates, embora nem sempre Sócrates seja a pessoa que faz a interlocução principal. Ele está presente em todos os diálogos, mesmo nas leis. De vez em quando não. No sofista, quem faz a interlocução não é Sócrates, ele fala um pouquinho e passa a palavra para um tal de estrangeiro, que é um sujeito da escola de Protágoras, que precisa estar ali, ele não Sócrates, porque ele tem que defender as teses de Protágoras. Não, desculpe, de Parmênides, não de Protágoras, Parmênides, um sofista. E o teteto é o diálogo que nós vamos tentar entender hoje, o significado do diálogo do teteto. Não é um dos diálogos mais fáceis
e a razão pela qual a gente acabou nesse diálogo com mais dificuldade agora é porque nós estamos seguindo as tetralogias na ordem do Trazino, que é o estudioso que estabeleceu as famílias de obras de Platão, porque ninguém sabe quais são as sequências cronológicas, isso não é conhecido, embora saibamos que aqui e ali certamente há uma sequência, não se tem uma visão do conjunto. Há uma grande, apesar de todos os estudos já foram feitos, estudos de estilo, por exemplo, para tentar ver se há alguma evolução da escolha de palavras, de vocabulário, ao longo da história dos diálogos, ainda não se teve ainda nenhuma conclusão que seja consensual. Porque tem opiniões muitas, mas não há concordância de dois fulanos. E nesse assunto estão os sujeitos mais qualificados que possam imaginar, aqueles filólogos alemães do século XIX, gente rigorosíssima, sabe aquele pessoal que passa 30 anos procurando um negócio e não larga de encontrar. Nós tivemos, portanto, uma qualificação humana extraordinária de pesquisa nesse trabalho de tentar organizar Platão. Mesmo assim, ainda resta uma porção de dúvidas, dúvidas associadas à dita questão platônica. A questão platônica é esse conjunto de incertezas que há sobre a obra platônica. A obra platônica, por outro lado, veio para nós com razoável, suficiente preservação. Não há obra nenhuma que esteja sumida, nenhuma. Tem um pedaço do Critias, o Critias está incompleto, mas também não se sabe se ele completou de verdade, de fato, talvez ele tenha completado o diálogo. É um diálogo muito pequeno, quase o menor de todos, o menor acho que é hiper menor, depois em Critias, eles estão muito próximos dos dois. Mas dúvidas assim sobre diálogos de Platão que sumiram, isso não existe. Porque há diálogos que parecem que não são de Platão. Então é o problema oposto de Aristóteles. Sem Aristóteles nós estamos procurando as obras, em Platão nós estamos procurando nos livrar daquelas que não são platônicas. Mesmo assim, há um conjunto fundamental de diálogos que são considerados consensuais. Há um documento que eu não tenho uma cópia para tirar agora, infelizmente, em que nós temos aí essas opiniões aí dos principais estudiosos, o resumo dessas opiniões todas aí, e esta história toda nos levou então para o TT. De todas as obras platônicas, é a mais importante na esfera da epistemologia. Não é? Epistemologia. O que é epistemologia? Epistemologia é a teoria, o estudo do que seja conhecimento. É uma disciplina filosófica, quase a mais importante de todas. A filosofia é composta por disciplinas, entre elas uma chamada epistemologia. Episteme, em grego, significa verdade deduzida. Para um grego, é preciso entender isso, né? Mas aquilo que o grego chama de conhecimento verdadeiro, de episteme, e não de doxa apenas. Doxa é uma opinião, pode estar certa às vezes, mas doxa é apenas uma opinião. Episteme é diferente de doxa, porque episteme é uma verdade que provém de uma dedução. Uma episteme é uma verdade que provém de uma dedução. Só a dedução é verdadeiramente conhecimento. Só a dedução. O que a dedução é, na prática, é aquilo que nós chamamos de silogismo. Silogismo aristotélico, que teria sido inventado por Aristóteles, é o coração central do pensamento humano. A nossa mente, ela conclui coisas a partir de coisas anteriores, que se for feito de modo certo, portanto, se o silogismo for bem aplicado, você conclui legitimamente, então, na direção de uma certa conclusão. O problema é que, para que um silogismo possa funcionar, ele precisa de elementos saudáveis, não é? Elementos saudáveis, sem os quais não é possível haver raciocínio verdadeiro. E esses elementos saudáveis são de duas maneiras: ou é o resultado de uma indução, ou é o resultado de uma verdade auto-evidente, de alguma coisa que é axiomática. Axiomática significa auto-evidente. Por exemplo, eu sou eu. A igual a. Você não tem como provar essas coisas. Tente provar que você é você, você não vai conseguir fazer isso de jeito nenhum.
porque o eu sou eu é uma verdade axiomática, tem que ser aceita a partir daí. Não há necessidade de provar isso. Do mesmo modo que não há necessidade de provar que A é igual a A. Logo, para você poder raciocinar logicamente, com competência, é preciso que você parta de determinados elementos que constituem o raciocínio, elementos esses que têm duas naturezas. Eles são elementos autoevidentes ou são elementos indutivos. Por isso é que é preciso entender logo de uma vez que indução não é raciocínio. Entendeu? É assim, você vê um gato e um gato mia. Então, o gato mia, mas você não tem certeza, você vê um gato só. Aí você vê um segundo gato, né? E esse segundo gato também mia. Você vê o terceiro gato, também mia. Um quarto gato também mia, um quinto gato também mia. É óbvio que depois que você vira uma porção de gatos, você vai concluir que todos os gatos miam em geral. Isso é um raciocínio, é um exercício de indução. Mas isso não é um raciocínio rigorosamente falando. Isso não é um ato de inteligência. É um ato de observação do mundo. A indução não é um ato de raciocínio. Ela é a origem de um raciocínio que virá depois por meio da dedução. A dedução, sim, é o raciocínio. Mas a indução, não. A indução é apenas uma metodologia de coleta de premissas. Então, de premissas, para que você possa, a partir das premissas, fazer raciocínio permanente. A dedução é raciocínio. A dedução é o único raciocínio que há de fato. Se eu pensar assim, o gato mia, então ele é um animal, isso já é uma dedução. Isso já é uma dedução. Mas se você tiver uma outra premissa que diga que os animais podem miar. Se você tiver uma segunda premissa que diz assim, alguns animais miam. O gato mia. E como alguns animais miam, então o gato é um animal. Aí sim você fechou a você fez um silogismo. Silogismo é isso, é o único raciocínio humano possível. Portanto, toda a teoria da processamento da mente humana é a teoria do silogismo de Aristóteles. Está no conjunto chamado Órgano. 6 livros que juntos produzem ali a mais antiga investigação sobre o mecanismo pelo qual a mente humana funciona, do ponto de vista lógico. Não é isso que Aristóteles chamava de analítica e que os modernos chamam de lógica. Mas para Aristóteles tinha o nome de analítica e não o nome de lógica. Lógica é apenas o nome moderno da palavra analítica. Aristóteles achava que isso era uma espécie a analítica era uma espécie de estudo do mecanismo central pelo qual a nossa mente funciona. E ele tem toda a razão, é isso mesmo. Tá? E é 100% dedutivo. Totalmente dedutivo. É isso que é inteligência humana, é a dedução que gera conhecimento. A indução não, a indução é um processo de observação. Ok? Muito bem. O diálogo que nós vamos tentar entender aqui agora, que é o Piaget, né? Mas estamos aos pouquinhos chegando. Né? Ele é um diálogo que tem características interessantíssimas, porque ele é a maior obra que Aristóteles escreveu no âmbito da epistemologia. O assunto do diálogo é o que é o conhecimento. Esse é o assunto do diálogo. É sobre isso que Platão está conversando com seus interlocutores. O interlocutor de Platão é Teeteto. Teeteto é um jovem que, de acordo com o seu professor, Teodoro, que também participa do diálogo de vez em quando, Teeteto tem um professor de matemática e geometria, naquela época era tudo a mesma coisa, não tinha essa diferença, chamado Teodoro. Esse Teodoro tem um aluno chamado Teeteto, que diz, e Teodoro diz para Sócrates que o Teeteto parece muito com ele, é muito parecido fisicamente com ele. E aí o Sócrates faz questão de conhecer o Teeteto para saber como é que o cara ele tem. Possivelmente os espelhos nessa época não eram muito populares, né? Provavelmente, né? E ele então faz esse Sócrates faz então uma conversa com o Teeteto. Esse Teeteto mais tarde irá morrer, né? Tanto é que o diálogo começa com um comentário sobre o Teeteto sendo encarregado da guerra para Atenas em muito mau estado, uma doença, com uma doença infecciosa,
que Teterá morreu logo, mas durante esse conjunto de conversas aí dá origem a 3 diálogos seguidos, porque depois do Teteiro vem o sofista e depois do sofista vem o político. E esses 3 diálogos são continuação natural um do outro, porque no final de cada um deles há uma referência ao próximo diálogo e assim por diante. Estão encadeados narrativamente, estão encadeados literariamente. O primeiro, depois desse vem o político, depois não o sofista, depois vem o político. São os 3 diálogos que são encadeados. Há quem diga que antes do Teteiro deveria haver o diálogo chamado Parmênides. Eu também acho que isso tem caminhando, mas não foi essa a escolha que o Trazino fez. O Parmênides seguramente tem alguma ligação forte com esses assuntos aqui. Talvez aí nesse caso não devêssemos falar de tetralogia, mas nesse caso de tetralogia, né? Deveríamos talvez colocar o Parmênides também na Angu. Como estamos seguindo aqui essa nomenclatura do Trazino, então nós não vamos respeitar por causa disso, né? Não porque isso já está mais ou menos engatilhado, né? O grupo de São Paulo com o grupo de Londrina estão caminhando assim mais ou menos como articulados um com o outro. Né? Esse sofista, esse aqui, não, é o seguinte, né? É o seguinte, depois vem o político. Esse ano, até o final do ano em São Paulo, ou seja, até o próximo encontro, nós teremos feito o sofista e o político. Queremos terminar lá, vamos terminar até o político lá. Aí vai ver no curso de férias da República, que é fora da tetralogia, fora da sequência, mas não há jeito de fazer fora do curso de férias, então vamos ter que fazer assim mesmo. Pegar aí a República para atacar esse também. Né? Mas há sempre aquela preocupação nos diálogos de Sócrates, nos diálogos de Platão, de você estabelecer quais eles são os diálogos socráticos, quais são os de tradição e quais são os platônicos. Claro que todos foi Platão que escreveu, mas nos primeiros diálogos a figura de Sócrates está muito preservada ainda e parece sempre que quem está falando é Sócrates de verdade, Sócrates que Platão conheceu, de quem ele foi aluno. Aos diálogos de transição, que são aqueles diálogos que têm componentes mistos, ainda a presença de Sócrates com o seu método de perguntas e contestações e de investigação pela dialética, e há já os diálogos, e já também há elementos que são platônicos, ou seja, Sócrates começa a divulgar ideias que são claramente platônicas, e há os diálogos de terceira fase, ou seja, os diálogos da velhice, que são completamente platônicos. Esse é um diálogo intermediário entre as duas fases. Nunca esqueçam que essa sequência de tetralogias aí não está na ordem cronológica, porque a ordem cronológica não é conhecida, não se sabe qual é de verdade. E o diálogo que vocês vão ver comigo hoje aí é, portanto, um diálogo que tem aquela característica de ser significativamente aporético. Por aporia, entenda-se, né? Aporia em grego significa incapacidade de seguir adiante. É um passe, né? Aporia é aquele diálogo que não chega a lugar nenhum, que chega no momento em que não te conta o resultado, não te dá a ideia do que se está pesquisando ali, e nesse caso aqui, em que a pergunta é o que é o conhecimento, também é um diálogo aporético do mesmo jeito, que também nós ficamos sem saber o que é o conhecimento, pelo menos aparentemente. É claro que aqui há implicitamente alguma resposta a essa pergunta, mas essa resposta é meramente, digamos assim, extraível do conjunto por esforço nosso aqui de interpretação, porque no fundo, no diálogo em si próprio, o Teteiro faz 3 tentativas de explicar, 4 tentativas de explicar o que é conhecimento, e nenhuma delas dá certo. É, portanto, um diálogo que, além de tudo, além de ser aporético, né, tá, ele também é de natureza periástica, ele é um diálogo experimental, né, nesse sentido da palavra grega periástica, quer dizer, ele é um diálogo em que você fica experimentando diversas soluções para o problema sem conseguir, de fato, encontrar uma que seja de verdade. Como é? Isso também aconteceu no Crático, né? Lembra? No Crático aconteceu exatamente a mesma coisa, porque no Crático começa o Crático, o Hipócrates concordando com o Crático,
depois concordando com Hermógenes. Lembra? Nos dois casos ele tenta assumir uma dos dois lados de questão, e nos dois casos ele acaba descobrindo que não tem sentido, né? A palavra grega é periástico, significa experimental. O que você faz? Você vai dar voltas em torno. Isso é o significado, digamos, literal do periástico. Dá-se a esse tipo de aporia o nome de periástica. Então esse é um dos diálogos mais periásticos de Platão. Porque é um diálogo em que a personagem que conversa com Platão, que é o Teeteto, que é apenas um jovem, não tem grande competência, ele não consegue contribuir com grande coisa, pelo menos ele tem a coragem, porque o chefe dele, que é o Teodoro, nega-se peremptoriamente a discutir o assunto. Vocês lembram disso, né? Porque ele acha que não fica bem ele cair em armadilhas que o Sócrates iria produzir para ele, certamente, ficaria chato para ele, como professor, fazer papel de bobo lá. E ele então nega-se a discutir o assunto. E o Sócrates faz um pouco de deboche disso. Isso tem essa característica também. Então o nosso diálogo começa, né? O diálogo é um diálogo sobre a epistemologia, na verdade o seu subtítulo é do conhecimento. Afinal de contas, o que o Sócrates propõe para Teeteto, que é aquele jovem que parece com ele fisicamente, portanto é muito feio, Sócrates era muito feio, Platão também era feio, Aristóteles não, Aristóteles parece que era bonito. Platão era um pouco deformado, tanto é que o nome de Platão não é o nome de Platão, na verdade chama-se Aristóteles, e ele tinha esse nome porque esse nome significa inchado, significa grande, expandido. Não se sabe se é porque ele tivesse um tórax maior do que a média, ou se o seu rosto era mais redondo, mas o nome de Platão não era Platão. Platão era um apelido. Preparado também que nem em grego tem sobrenome, né? Então você dá o nome do sujeito, tem um nome só, e diz de onde ele é. Então, não é? Tem lá Aristóteles de Samos, não é? Isso, Pitágoras de Samos também, e assim por diante. E aí, então, o que acontece na nossa conversa aqui, né? Todo o diálogo começa, então, quando o Sócrates convida Teeteto para ser o seu interlocutor, e pergunta assim: Teeteto, então diga lá para mim, o que é conhecimento? E o Teeteto, então, faz a primeira tentativa de explicar o que é conhecimento. E o que o Teeteto diz são coisas que o conhecimento tem, características que o conhecimento tem. É como se você fosse explicar o que é um carro, dizendo que um carro é vermelho, que anda sozinho, tem motor, tem lugar para sentar dentro, e assim por diante. Então, a primeira coisa que acontece, importante nessa história, é que a tendência de todo mundo que é perguntado sobre as coisas é sempre, em vez de dizer o que é você dizer coisas sobre aquela coisa que é perguntada, e não dizer o que é em si próprio. Porque, às vezes, é muito difícil dizer o que uma coisa é, de fato, o que ela é. É um problema central na filosofia, absolutamente importante. É aquilo que na filosofia chama-se ontologia. Ontologia é o estudo do ser enquanto ser. A ontologia foi inventada por Aristóteles. A metafísica de Aristóteles é uma ontologia. Portanto, a ideia de perguntar o que uma coisa é enquanto é, do ser enquanto ser, é a pergunta central de toda a ontologia. A ontologia, portanto, é o estudo do ser. A ontologia é um pedaço da metafísica. A metafísica, de modo geral, é dividida em dois subassuntos, um chamado cosmologia e o outro chamado ontologia. Então, essas são as divisões naturais normais da metafísica. Portanto, perguntar o que uma coisa é a pergunta central que Sócrates faz para os seus interlocutores. Ele nunca quer começar nenhuma discussão antes de dizer isso. O problema é que os seus interlocutores não têm paciência para discutir isso com ele, ficam nervosinhos e querem, então, rapidamente mudar para o assunto que interessa. Mas vamos tentar, então, entender isso. Não, mas não sabemos nem o que é ainda. E toda vez que você desrespeita isso,
a tendência de se não me engano, acho que é no Menon, em que o Menon fica tão aborrecido com a insistência que Sócrates faz de definir bem o que são as coisas, que o Menon propõe, não, mas vamos fazer o seguinte, vamos então continuar o raciocínio, vamos passar por cima disso. E aí então o Sócrates propõe então uma metodologia da hipótese de trabalho. Pela primeira vez na história do pensamento humano, alguém propôs a metodologia da hipótese de trabalho. Quer dizer, bom, então, assim, então supondo que seja alguma coisa como isso, vamos ver quais são as consequências que isso gera. Essa é uma metodologia que, no fundo, é uma tentativa de erro, né? É uma metodologia de tentativa e erro, né? Porque você vai partir das consequências para trás, de definição para trás, para ver se funciona. Às vezes, é o único jeito que tem para você resolver o problema. Todo mundo tentou isso na matemática já. Todo mundo tentou pegar um problema de matemática, inventar uma resposta e tentar ver se você consegue fazer a conta dessa frente. Nunca fizeram isso na vida? Todo mundo tenta isso. Todo mundo que é meio metido a espertinho ou espertalhão tenta fazer uma coisa dessa, porque às vezes é o jeito, por exemplo, no vestibular, quando tinha aquelas respostas marcadas, não, que tinha aquelas respostas prontas, e tinha gente que vivia fazendo isso, uma técnica de fazer isso. Hoje em dia não é mais assim, né? Acho que não sei também se é mais assim. Também não me interessa bem pouco teu assunto, aliás, para ser bem sincero. Seja como for, né, o que faz então Sócrates é dizer para o menino, quando ele começa a descrever características do que seja conhecimento, que ele não pode definir o conhecimento com as suas características, pelo menos pela mesma razão pela qual você não pode definir um automóvel pela sua cor. E aí então que eu preciso então a gente pedir ajuda a Aristóteles, que estabeleceu então, quando criou as categorias, essa distinção clara entre o que é a substância, que em grego chama-se ousia, e os atributos dessa substância, que são as categorias, ou os predicados. Essa é uma contribuição filosófica que você sempre pode usar, é lembrar que Aristóteles determinou então que a ousia é aquilo em torno do que se está falando, ou seja, aquilo que recebe atributos, e os atributos não podem qualificar a coisa atribuída. É isso, por exemplo, quando você lembra do Eutífano, que dizia que piedade é aquilo que os deuses gostam. Ora, de que os deuses gostam é uma atribuição da piedade, mas não é a piedade. E se coloca, porque os deuses também gostam de sorvete, e a piedade e sorvete não são a mesma coisa. Não é? É isso? Logo, eu não posso definir alguma coisa por um acidente. Né? Um acidente é isso, né? A ideia de acidente, filosoficamente, é essa ideia. Ou seja, você tem acidentes e tem substância. A substância é aquilo que não é acidental, aquilo que é ontologicamente real, aquilo que é enquanto é. E em volta disso você tem os acidentes, que são as coisas em que você pode falar. Segundo Aristóteles, só se pode falar em 9 situações. Só 9 coisas podem ser ditas, 9 categorias de coisa, né? 9 famílias de coisa, 9 grupos, 9 classes de atributos podem ser ditos de uma ousia, de uma substância. A palavra ousia é muito mal traduzida por substância, sempre preciso dizer para vocês isso, ou a melhor palavra seria essência, mas como essência também já não é bom também, tem outros defeitos, o melhor jeito é falar em existência, e se você quiser fazer como eu, no fundo, prefiro, chame de ousia. Ousia acabou o problema. Ousia, afinal de contas, é uma palavra profundamente aportuguesável. Ousia, sua português, escreve-se bem em português, não é como uma barbaridade do tipo container. Container só no interior de São Paulo que dá certo. Porque nos outros lugares, container não funciona como português. Tá? Entenderam? Não dá certo isso. Então, container é do burrice. Os espanhóis dizem contenedor. Ele tem mais respeito pela língua do que nós. Mas a ousia não tem problema não. A ousia é legítimo. Em português você pode chamar de ousia. Eu tenho a ousia, que é a substância, e as coisas que eu posso falar da substância. Todo mundo, quando começa a falar sobre alguma coisa, tende a explicar os acidentes e não a substância. Por isso aqui Platão está sempre pedindo para que se tenha cuidado de dizer o que a coisa é em fato. O que a coisa é em fato.
E aí então ele faz uma famosa analogia logo no começo do teteto com a parteira, a sua mãe, né? A sua mãe, chamada Sofronista. Platão era filho de uma parteira e de um pedreiro, um sujeito que quebrava pedras, entalhava pedras, mas não para fins artísticos, para fins de construção civil. Nessa época, imagine quanto era importante, né? Nessa época, a pedra como matéria-prima. E a mãe dele era arteira. Tá? E a mãe dele explica então que tudo que ele faz, ele herdou da mãe, que a mãe aqui ensinou a ele a profissão dele, com a diferença que enquanto a mãe é parteira de crianças, ele é parteiro de ideias, não é parteiro de homens, né? E parteiro de ideias que saem dos homens. E é por isso que a atividade dele é muito mais difícil do que da própria mãe, porque enquanto a mãe nunca tem dúvidas sobre se o que nasceu é uma criança de fato, ele tem que investigar e analisar e examinar se aquilo que nasceu é uma ideia que vale a pena ou se aquilo é um ovo sem gema. E a expressão ovo sem gema está no próprio texto, a expressão de Platão, dizendo que muitas das ideias que nascem são ideias vazias, que não têm nenhum valor, nenhuma importância. E é por isso que a profissão dele de parteiro de ideias é muito mais difícil do que a profissão da mãe, que é a parteira de crianças, de bebês. E diz uma coisa muito importante nesse trecho aí, dizendo o seguinte, que pela tradição grega, as parteiras não podem ser mulheres que dão à luz. Ou elas não dão mais à luz, porque passaram já da idade de parto para tanto, ou então são virgens convictas. Por isso que a padroeira das parteiras é a Ártemis. A Ártemis é a primeira parteira que se conhece, porque a Ártemis e Apolo são filhos de Neto. E Neto, que é uma mulher. E eles são irmãos gêmeos, mas a Ártemis nasceu antes do Apolo. E como ela tinha nascido antes, ela aproveitou e ajudou a mãe no parto. Claro que isso, obviamente, em termos mitológicos. Né? Então, a Ártemis nasceu antes. A Ártemis é aquilo que os romanos chamam de Diana, que é a padroeira dos caçadores, da caça. E a Ártemis, então, nasceu antes do irmão Apolo e ajudou o parto do irmão. A partir daí, a Ártemis passou a ser, digamos, a padroeira das parteiras do parto, mas, em compensação, a Ártemis é virgem, e virgem convicta nunca terá filhos. E essa é a razão pela qual também, na cultura grega, as parteiras não tinham filhos, ou eram mulheres já com uma certa idade, ou eram mulheres que não teriam filhos. E dizer então, Sócrates, comparando-se com isso, assim, é o meu caso também, porque eu nunca sei nenhuma das respostas para as perguntas que eu faço. Eu apenas produzo o parto de ideias que não são minhas, são ideias de outra pessoa. É claro que isso é um pouquinho de marketing, né? Porque no fundo, muitas e muitas vezes, Sócrates, sobretudo nos diálogos que são de intermediários, os diálogos platônicos, Sócrates desenvolve um ideário platônico com toda a clareza. Né? Isso não é cumprido na prática, embora seja o diálogo e seja absolutamente verdade para os primeiros diálogos, que são esses aporéticos, diálogos que não se podem ir à frente, né? estão que nos paralisam, porque no fundo não se sabe, nem tudo pode saber o que é, às vezes não dá para saber. No caso de Platão, vocês já a essa altura já estão muito ressabiados com isso, porque você sabe que o que ele está no fundo querendo dizer, que foi o que o Crático tentou nos ensinar, é de que o discurso logos nem sempre é capaz de dizer o que a coisa é. Embora possa ser eventualmente capaz, ele não é garantidamente capaz. Determinados conhecimentos são feitos intuitivamente, não são feitos pela intermediação da palavra. O que é outro ponto de enorme importância, que há filosofias inteiras que foram criadas em torno dessa hipótese contrária. Que o problema do pensamento humano é que ele só vai até onde vai a linguagem. Não é possível conhecer nada que a linguagem não seja capaz de explicitar. Por esse critério, desse jeito, fosse desse jeito, o conhecimento de Deus seria impossível.
Claro que não estou dizendo na totalidade, porque isso é impossível mesmo, mas seria de todo modo impossível, porque Deus estaria num grau de inacessibilidade absoluto e completo por não ser material. Não sendo material, não é possível olhar para Deus do ponto de vista da percepção dos sentidos. Esse é um assunto aqui do quarto diálogo de hoje, tá? Do TT. Mas o que acontece é que Wittgenstein, por exemplo, Ludwig Wittgenstein criou uma filosofia inteira com base nessa premissa de que não há problemas filosóficos, só tem conversa mal feita. E Wittgenstein, que é um filósofo muito respeitável, eu aliás gosto de Wittgenstein, ele estava certo errado no atacado e certo no varejo. Porque se é verdade, se é mentira, que nós só podemos conhecer aquilo que é a linguagem que nós conhecemos, porque isso excluiria a intuição intelectual, o nome do processo cognitivo. Por outro lado, ele está certo no varejo, porque tudo quanto é conversa que você ouve aí, no fundo é conversa de maluco, de gente que não está pensando a mesma coisa. Então ele tem razão na prática, embora na prática ele tenha razão, não é sempre, mas é muito, muito fácil ele se encontrar exemplos de que tem que dar razão para ele. É muito fácil. Mas ele está errado no atacado, porque o atacado não deve ser assim. Muito bem. Então, o que você tem aí, então, é o Platão, o Sócrates contando para o TT, que ele é daquele jeito, não porque ele seja chato, não porque ele seja omnipotente, não porque ele seja alguém que deseje botar tudo sempre as pessoas em apuros, mas porque essa é a missão dele. Os parteiros têm que garantir que aquela ideia que nasceu tenha, que a ideia nasça, né? Agora, a qualidade da ideia não necessariamente é boa. Por isso que a tarefa dele, diferentemente da tarefa da mãe, é mais difícil, né? É mais difícil do que a dele. A dele é mais difícil do que a da mãe, porque ele nem sempre tem garantia de que aquela ideia que nasceu vale alguma coisa. E com isso acaba essa primeira tentativa que faz TT de resolver o problema, o que é conhecimento. Como TT, então, agora instrumentado por Sócrates sobre como é que ele deve agir, TT, então, faz a próxima tentativa. A próxima tentativa é dizer que conhecimento é aquilo que os sentidos percebem. E essa explicação sobre o conhecimento é moderníssima. No fundo, estamos aí falando de uma análise de Kant. Né? Kant, na verdade, Kant não é autor disso, isso vem de Berkeley, um filósofo britânico. Os britânicos têm a filosofia mais torta de todas as filosofias nacionais do mundo. Não tem nada, não tem nenhum lugar que saia tanto filósofo maluco quanto. Engraçado, só que na ilha não faz mal. Porque eles são ingleses, são britânicos, são um pouco irônicos, assim. Quando sai fora daí, cai na mão dos alemães, leva tudo a sério, é que dá errado. Entendeu? É sempre assim. Entendeu? Quando fica intra-ingleses, essas besteiras todas de David Hume, de John Locke, entendeu? De Berkeley, são todas inócuas, porque eles têm um certo cinismo, uma certa, entendeu? Um certo assim, fair play com essas coisas. O problema é quando cai na mão do fanático, do Hegel, fanático do Kant. O Kant era tão fanático que você podia acertar o relógio na sua casa pela hora que ele saía de casa todo dia para dar um passeio, porque ele não conseguia ter nenhum segundo de atraso, nem de adiantamento. Então, quando cai na mão de gente fanática, é que essas filosofias todas viram um problemão. Tá? Enquanto ela fica na ilha, né, acaba funcionando. Certas coisas são assim. Né? Esportes náuticos, por exemplo, dão certo na praia e não dão certo fora da praia. Né? Isso, coisa que funciona em Florianópolis só funciona em Florianópolis. O resto do mundo não consegue fazer igual. Pois a ideia aí do Platão é que a ideia a primeira ideia então, que ocorre é que ele tenta dizer que conhecimento é percepção. Portanto, ele está jogando a ideia de conhecimento para o mundo do empirismo. Se vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso. O empirismo é a experiência concreta, prática.
E ele alega, a alegação por trás desta hipótese é de que nós só sabemos aquilo que os nossos sentidos percebem, aquilo que os nossos sentidos veem em torno de nós. Platão pega essa ideia, obviamente que ele botou essa ideia na boca do menino de propósito para poder fazer ele marcar o gol, né, em letra, não é isso? Né? Ele pega essa ideia e aí dá a ela uma dimensão imensa, porque ele aí chama Protágoras. Protágoras é um filósofo anterior à época que estamos vivendo aqui, embora eu acho que